Boa noite, Larissa. Escuta? Não tô conseguindo te É, ver. eu também não consigo te ver. Você tá completamente embaçado O que será? seu Ai, rosto. tem que virar a câmera, né? Ah, Ai, idosos lidando com a tecnologia. certo. Agora, É, você quer esperar um pouquinho, o pessoal ir entrando e conversando qualquer coisa? vamos esperar. Tava vendo de novo. Vou Acho que pode ir para iniciar já agora. Tá. Você me ouvir? Meu som tá ok? Agora sim, tô te ouvindo. Certo. Então, gente, meu nome é Leandro Pacheco, a gente está aqui, sou agente do Cinema em Movimento, projeto MPC Filmes. Esse projeto a gente é um circuito universitário onde discutimos alguns filmes de questões sociais. Nessa edição está sendo feita de forma remota e estamos fazendo com os filmes, os documentários Castanhal e o Futuro da Agora e o que vamos discutir agora com a Larissa, o Carne, um curto Uhum. animado. E a Larissa, eu tive que fazer uma colinha aqui do currículo dela, porque é uma coisa invejável no mínimo. Obrigada. Larissa, é porque assim, eu tive que resumi-lo, mas Larissa é bacharel em comunicação social e com habilitação em jornalismo e mestra em comunicação e sociedade pela Universidade Federal de Juiz de Fora e atualmente está fazendo doutorando pela Unicamp, mas na Universidade de Vila Maria, na Argentina, correto? E na sua pesquisa agora, doutorando, você está fazendo justamente sobre o papel da mulher no cinema de animação brasileiro, é isso? Isso mesmo. Sim. Posso É, começar a falar? Você vai continuar o currículo? não, eu só queria, antes de qualquer coisa, fazer essa pergunta. De onde saiu Hum, esse interesse em fazer disso a sua pesquisa? Porque você antes se formou como jornalista, né? sim, Mas sim. de onde veio essa ideia de justamente fazer esse link entre o jornalismo e estudar algo tão específico como a animação brasileira feminina? Sim. Deixa eu só falar que eu não tô te vendo. Não me vê? É normal mesmo? Não te vejo, tá? Uma tela, pra mim, aparece só a tela preta. Não sei Calma. se sou eu que tenho que mexer em alguma coisa. Alguém que esteja na live, minha tela está preta? Sabe como fazer, porque eu também não sei.
Eu só não te vejo. Mas recentemente. posso ir falando até que alguém. Você tá conseguindo me ver? Sim, Então, beleza. Vou tocando se alguém souber aí, se puder falar se tá aparecendo as duas, não sei. Mas vou falando enquanto isso. Pois é, me formei em jornalismo. Quando eu fui fazer faculdade, a minha vontade era de ser editora de revista mesmo, do papel. E eu comecei a fazer pesquisa na faculdade muito cedo. Então, já no segundo período, eu iniciei na iniciação científica e eu pesquisava uma coisa que não tinha nada a ver, assim, com a animação, nem com a questão de gênero, que era o telejornalismo público. E aí eu fiquei por os 4 anos da faculdade, porque eu fiz a faculdade em 5, em 4 anos pesquisando sobre esse tema. E quando eu resolvi fazer o mestrado, eu queria mudar. E algo que sempre tinha me atraído durante a graduação eram as disciplinas de cinema. E eu me formei em jornalismo, mas a minha graduação era em comunicação social com habilitação em jornalismo. Então, a gente teve algumas disciplinas de cinema. Eu também puxava muita disciplina do Instituto de Artes da minha universidade. é Juiz de Fora, E né? na época, isso, de Juiz de Fora. E na época, eu não consigo lembrar aonde surgiu a questão do feminismo, mas eu comecei a ler mais, estava lendo sobre feminismo, e pensei, vou fazer uma proposta de mestrado de algo que eu realmente goste de pesquisar. E pensei na questão da animação e do feminismo. E eu lembro de estar no meu quarto e pensar que eu tinha tido uma ideia genial de pesquisar as princesas da Disney. E aí eu joguei no Google e já tinham milhares de pesquisas sobre, era exaustivo. E eu falei, não vou continuar numa área que já tenha muita coisa, sabe? Que eu não consiga contribuir tanto. E na época, um amigo tinha me indicado o Irmão do Jorel para assistir. E pensando nisso, eu falei, vou ver se na animação brasileira já existe a investigação sobre essa questão do feminismo e de gênero. E não, né? Tinha nada. Isso foi em 2016. E acabou que eu fiz um projeto baseado nessa ideia e me voltei para séries para entender a construção dos personagens masculinos e femininos em 3 séries de animação, que aí eu peguei uma faixa etária mais ampla, e eram o meu amigãozão, o irmão do Jorel e o Show da Luna, que, se não me engano, dos 3 aos 12 anos. E fiz essa proposta e, coincidentemente, o ano que eu ingresso no mestrado é o ano do centenário, né? 2017, da animação brasileira. Então, coincidiu muita coisa. E em 2017 começa a terem as matérias, os especiais de comemoração do centenário, e as mulheres não apareciam, né? Não eram comemoradas. E isso também gerou um movimento entre as mulheres da animação, e eu comecei a ter esse contato maior com elas no Animamundi, né, que ainda era realizado na época, e fiz o meu mestrado sobre isso, deu muito certo. Eu comecei durante o mestrado a acompanhar o Mulher Anima, e aí a importância dos eventos, né, dessa coisa das lives e tudo, porque a gente estava em um período de pandemia, e a Carla Schneider e a Patrícia Lindoso, que fazem parte do Mulher Anima, estavam em algum evento que eu estava assistindo de casa, e eu mandei uma mensagem de me deixa participar, por favor, eu quero ajudar. E comecei a fazer parte do Mulher Anima. Então, eu termino a minha dissertação, eu entrego a minha dissertação de mestrado no início de 2019. Em 2020, inicio o Mulher Anima. 21, eu entro para o Mulher Anima. Porque depois da graduação, eu comecei a trabalhar na área, um período na área de jornalismo. Depois, voltei para pesquisa. E quando eu fui pensar em propor alguma coisa para o doutorado, eu queria continuar nessa área da animação e do gênero, mas eu tinha concluído na dissertação de que as mulheres não tinham uma liberdade criativa na indústria de animação.
Então, eu me perguntei como seria na criação independente, né? Como que elas lidariam com esses curtas-metragens, que são, vamos dizer, o formato mais acessível para quem está criando de forma independente, e se elas trariam novas propostas estéticas em relação ao que estava na animação comercial, que tinha essa, em grande maioria, essa liderança masculina. E aí iniciei a minha pesquisa do doutorado. E aqui na Argentina eu estou fazendo como se fosse uma especialização, né? Estou me aprofundando com uma professora que é especialista nessa área de pesquisa também, mas é daqui. Passando pincelando aí, é mais ou menos isso. É, você falou sobre você está focando no cinema independente, Sim, se as animadoras brasileiras não têm liberdade na indústria. Isso me sim. lembrou um pouco sobre a trajetória da Rosana Urbis, né, que ela vai até Hollywood para trabalhar na Disney e ela volta porque ela não aguentou não ter a liberdade dela para fazer os filmes como ela queria. Exato. Isso entra um pouco no Carne, que é o filme que a gente está aqui para debater sobre, que Sim. ele é muito experimental, extremamente experimental em todos os quesitos de Uhum. entender a animação não como um gênero, mas como uma estética, como uma forma, uma Uhum. técnica de se fazer filme, ao Sim. ponto de ele experimentar todas as formas possíveis de se fazer animação, né? Uhum. E eu acho muito interessante isso dos materiais que você me mandou do Mulher Anima, que teve aquele podcast que vocês fizeram alguns episódios. Eu ouvi Sim. algumas partes e um momento muito interessante nele, no terceiro episódio. Eu não lembro se é Uhum. você ou alguma das outras debatedoras que comenta sobre a representação não estar sendo usada de forma crua. Ela é representação pela representação, não tem algo realmente sendo feito por ela ou pensado em torno dela. Uhum. Isso é algo que, Uhum. isso eu acho que é algo que me ressaltou muito quando estava ouvindo o episódio, porque pensando no Carne, é exatamente o contrário o que a Camila propõe no filme, pois cada momento, né, cada recorte que ela traz sobre diferentes corpos femininos que ela quer retratar, Uhum. justamente tem uma ideia ali de representar aqueles corpos através da animação em suas diferentes técnicas, né? Uhum. Sim. Isso ficou muito martelando na minha cabeça, né? Sobre como a gente acaba entrando num vazio de dicotomia em falar de representação de forma vazia ou sem nada realmente Uhum. se propondo. É mais ou menos essa a ideia que era repassada ali? Ou. Eu acho assim que é importante a gente falar uma coisa que eu falo, a gente discutiu isso no podcast. Eu dei uma aula aqui recente na Universidade de Vila Maria, a gente falou sobre isso também, é de entender a importância de representação e representatividade, né? Que Sim. são duas coisas diferentes. Então, quando a gente vai falar de representação, é o que está ali na tela, o que a gente está vendo, e a representatividade é quem está por trás disso. E o Kanye, ele vai trazer esses dois conceitos muito bem trabalhados, né? Porque são 5 animadoras, elas estão a equipe de produção do curta no geral são 95% de mulheres, então é a composição mais que majoritária de mulheres, quase total. Então são 5 animadoras, são a história de 5 mulheres e uma produção quase inteira de mulheres. Né? Então, esses conceitos estão muito bem articulados. E talvez, não posso afirmar isso porque, como pesquisadora, a gente tem que ter mais coisas mais esmiuçadas para afirmar. Mas existe uma grande tendência de interpretar que é isso que faz com que o Carne tenha o alcance que ele tem, né? De ser um filme que aqui todo mundo conhece. Eu estou numa cidade super pequena dentro da Argentina e tem umas meninas que fazem doutorado aqui que o produto da
licenciatura delas foi um curta e elas conversaram com a Camila antes de fazer o curta. Então, o alcance do filme é muito grande, do curta é muito grande. E a força dele é essa, né? É como você falou, não é uma representação para dizer, eu vou colocar aqui um personagem negro para dizer que eu estou cumprindo uma cota, né? Que eu estou atendendo esse público. Eu vou colocar um personagem LGBTQIAP+, para dizer que eu estou atendendo esse público. Não é isso, mas é trazer essa reflexão e essa diversidade como uma forma de expressão e até num sentido meio educativo, né? Que a gente vai ver no curta. E como você falou, não entendendo a animação como gênero, porque não é por aí, assim, né? Acho que essa é uma ideia que faz tempo que as pessoas que são da animação e que pesquisam animação vêm lutando, né, para desmistificar tanto a questão do gênero, da animação ser um gênero, quanto ser só para crianças, né? Que é outro ponto também. Mas de entender a animação como uma linguagem que tem suas expressões próprias, características, e que também é um meio de comunicação, né? E como meio de comunicação tem esse poder de pautar as discussões na sociedade, de tensionar culturas, então é algo muito maior do que um gênero cinematográfico. E a gente vai ver isso nas diferentes técnicas, como você disse, que são usadas no filme. E uma coisa que eu acho muito bonita, inteligente, mas também muito bonita, é como essas técnicas foram escolhidas a partir das histórias que estavam sendo contadas. Exato. Né? Não foi uma coisa anterior, que não, a gente vai fazer um stop motion, depois a gente vai fazer um time lapse, depois a gente vai fazer uma animação direta na película. Não, foi o que essas histórias foram pedindo e de como essas 5 animadoras foram conseguindo atender a esses pedidos, né? A necessidade expressiva daquelas histórias. As escolhas são muito bem articuladas, tudo está muito bem alinhavado nesse curta, né? Eu acho que essa é uma das grandes forças do cara. Sim. Mas, voltando um pouco sobre animação independente, você tem Uhum. tópicos que atualmente essa pesquisa é animação independente, não exatamente a animação brasileira feminina, mas a animação A minha, independente feminina. A sua a pesquisa minha é sobre animação brasileira, eu só trabalho com brasileira. animação brasileira. Ah, sim. Isso. Não, é porque eu entendi, foi como. Desculpa, você ainda tá me vendo? Porque aqui a minha Eu não luz te tá. vejo, Eu acho que é só com. não te vejo. Enfim, Eu não sei se eu tenho que alterar alguma coisa aqui, porque para mim não aparece nenhum botão, nada que eu possa modificar. Eu não te vejo. Quem está assistindo a gente, está vendo as duas, comenta aí para a gente saber, porque pra mim aqui aparece. certeza, Enfim, porque não te vejo. mas sobre o carne, eu acho muito Uhum, interessante, realmente, sensacional a forma como a equipe da Camila traz todas as formas de animação, enfim. Ela já conversou várias vezes sobre isso, mas é justamente essa uhum, ideia que você falou de a técnica feio pelos depoimentos, e não o contrário. Isso sei. que, isso que realmente traz a força dele, e é muito interessante isso, porque a ideia é Uhum, fazer a representação daquelas, como você disse, né, diferença de representante e de representação. É, é, uhum, é sensacional essa ideia de que ela, como ela traz isso, de como ela consegue usar essas técnicas, usar esses meios para fazer com que a representação das pessoas fique mais evidente, né? Não é justamente o sim. contrário. Mas do que você anda fazendo sua pesquisa, do que mais te interessa sobre essa Hum. questão do cinema independente, o que mais assim está evidente até agora nos Uhum, seus meios sobre justamente a ideia do cinema independente e do cinema mais comercial, da mais uhum, indústria do cinema,
o quanto realmente e no que ele, entre muitas aspas, incapacita essas mulheres de fazer. Tá. É, só para esclarecer, assim, quais são os filmes que eu estou analisando dentro do meu trabalho, a minha metodologia, a gente está usando, eu e a minha orientadora daqui da Argentina, a gente está usando o Animamundi como banco de dados, digamos assim. Então, eu levantei todos os filmes, né, de mulheres e que fizeram parte, curtas-metragens, que fizeram parte dos catálogos do Animamundi em 28 anos aí de evento, e a partir de alguns critérios, de forma, por exemplo, quais filmes participaram de sessões competitivas, quais estão disponíveis online, né, para eu não ter essa necessidade de ficar pedindo para as realizadoras me enviarem. A partir desses critérios, que foram imparciais, eu cheguei a 15 filmes. Então, eu estou fazendo análise desses filmes ainda. Então, o que eu vou falar está muito baseado nessa análise que está acontecendo, não tenho resultados próprios. Sim. Mas, já em um primeiro momento, dá para ver que essa não liderança de homens, essas mulheres não estarem hierarquicamente abaixo dos homens, terem mais poder de criar suas histórias, trazer para a tela a sua expressão, faz muita diferença. Faz muita diferença. Mas a gente também tem que entender que existe uma reprodução do que é comercial também, porque é algo que está enraizado, né? É a forma com que, às vezes, elas aprenderam a fazer animação, são as estéticas que elas conhecem, mas também tem a parte da experimentação. O Carne é um exemplo, tem outros, mesmo que não fazem parte do meu recorte, porque o Carne também não faz parte do meu recorte de análise, porque ele foi feito depois da última edição do Animal Mundi, né? Mas tem outros filmes que são filmes e que nem discutem a questão do feminismo em si, mas que são filmes que a gente percebe que tem coisas em comum, sabe? Uma delas, por exemplo, é uma fluidez do traço, é uma questão da metamorfose das formas. Então, tem alguma coisa ali que destoa muito do que é feito comercialmente, os materiais utilizados. Então, o que você vê, existe, né, isso não é uma coisa da minha cabeça, mas é uma coisa que está em muitas pesquisas já, é que quando essas mulheres, elas estão na liderança de funções criativas, isso até mesmo dentro da indústria, a tendência de que o produto seja um produto que pensa mais, não só a questão do gênero, a gente chama de categorias de diferença, né? Então, o gênero, a Diferença. sexualidade, a raça, isso. Então, a minha orientadora aí no Brasil, a professora Yara Belelli, ela fala uma coisa que eu sempre cito, que é que o gênero hoje em dia é uma andorinha que não faz verão sozinha, né? Ele precisa estar articulado a outras categorias de diferença. Então, por exemplo, a gente não pode falar só do gênero sem falar da raça, né? Por exemplo, no Carne, a gente tem uma mulher negra trans, travesti, na verdade. Então, é muito importante que exista esse cruzamento de diferenças, sabe? Então, a tendência é de que quando essas mulheres estão, por exemplo, na direção geral, ou na direção de arte, ou como animadoras, ou como roteiristas, essas funções, isso é um pouco polêmico no sentido de que me parece que tudo dentro da animação é muito criativo, mas essas funções que, digamos, são mais óbvias, a decisão criativa, o resultado são filmes mais plurais, mais diversos. Isso é muito perceptível no independente, né? Por exemplo, trazendo aí, como você citou, o caso da Rosana Urbis. Tem uma frase dela numa entrevista que ela diz que só depois de 20 anos trabalhando, né, na Disney e nos Estados Unidos, que ela vai ter coragem de fazer o primeiro filme dela, que, como no caso da Camila, também é uma primeira direção ali de um curta, e que foi um sucesso absoluto, que é o Guida, né? Então, isso também mostra como a gente, enquanto público, e também a animação, enquanto os
os pares, né, as pessoas que fazem animação, estavam carentes de conteúdos que abordassem é, essa produção feminina, sabe? Que refletissem mais sobre isso. O Karen e o Guida são dois pontos de virada na nossa história da animação, né? São muito poderosos. Sim. Você comentou Não sei se eu sobre. te respondi. Não, sim, sim, respondeu. Mas Sim? só complementando um pouco o que você falou, no Carne, isso eu acho que está presente em todos os personagens daquele filme. Essa questão dessas interseções de Uhum. falas e de corpos, né? Porque é um filme que Sim, está falando sobre os corpos femininos. A gente está falando sobre o feminino numa forma geral, de liga generalizada, né? Ele está falando especificamente de sim. pessoas muito específicas, tanto que a própria Camila está com um projeto de continuação do Carne, trazendo novas formas de pensar o Outras feminino, né? Os possibilidades femininos. de mulheres, né? Sim, Sim, sim. isso é maravilhoso. Da gente Eu, sair da coisa do biológico, né? Vamos falar de mulheres aqui como. Não, vamos falar de mulher. Como se mulher fosse uma categoria única, ali singular, e que todas estivessem experienciando os mesmos contextos, as mesmas dificuldades, quando, na verdade, é uma pluralidade enorme. Por isso, a importância dessas outras categorias, né? De pensar sexualidade, de pensar idade, que é uma coisa que ela traz, né? Essa carne mal passada, que é desse corpo que é mais velho, que já está, né, em outra fase. Essa pluralidade é muito interessante e precisa ser debatida para também gerar uma identificação com um público maior, né? Não só com, digamos, com as mulheres aí que são o padrão, né? Muito entre aspas. sim, e essa questão da pluralidade, tipo, de pensar a mulher além simplesmente a palavra mulher, né? Eu acho que isso entra muito para a própria animação, como a gente estava falando agora, né? Tipo, não é pensar a animação como uma única coisa, mas pensar em animações, Uhum, né? No plural, justamente, nas suas sim. formas, nas suas técnicas e, enfim, sair um pouco do que a gente entende por animação da forma convencional, né? Mas, puxando um pouco do Brugida também, eu acho Uhum, interessante como a personagem dela, né? Sobre ela sim. ser marquivista, se não me engano. Faz um Sei o tempo que eu quê? vi um Desculpa. filme. Ela é uma arquivista, né, a Guida? Ela trabalha numa Sim, repartição, né? Num fórum, sim. se não me engano. Sim. É, isso vem muito também do que ela é, do que ela representa, né? Tipo, de uma mulher que Uhum, ela, de certa forma, guarda um passado que ninguém quer revirar. uhum, É, e curiosidade, né? Hoje é dia do patrimônio audiovisual e amanhã é dia da animação, uhum. né? Sim, É, é. enfim, estamos num dia perfeito para discutir isso. Sim, verdade. Porque eu tenho um interesse muito grande na ideia do patrimônio visual e da conservação do patrimônio audiovisual. Uhum. E além do Guida, o Carne também tem um pouco disso. Quando a. Esqueci o nome da animadora que faz a última parte do Carne, mas é a parte em que tem o depoimento da Helena Innes, em É que ele é a feito. Leila Monsenhor. Eu Leila anotei aqui, porque Monstro. eu também. Isso, são Isso. muitas. É, Sim, Leila Monsenhor é a última. eu acho incrível isso, de elas quererem trazer uma forma de se fazer que ninguém mais faz. Né? Tipo, quem mais hoje em dia mexe com filmes Película. senão o pessoal da conservação. Né? Sim, E sim. você ter essa coragem de fazer um filme já sem orçamento, com um material tão difícil de ser trabalhado, tão caro e tão, Uhum. enfim, complicado em todos os aspectos, mas que traz ali um sentido tão profundo, né? Trabalhando Sim. justamente com o filme no seu estado puro, se achas? Eu estou fazendo toda essa.
esses paralelos aqui, né, com Tarzan, Uhum. né, com Guida e Não, tudo mas mais. é pra gente ver quanto a animação perpassa por muitas coisas, né? Sim, Muitos códigos, é muito rico. sim, sim. É, mas, de certa forma, pensando nesse lado, a gente acaba entrando por um. É errado pensar isso, mas é uma coisa que eu fico pirando muito, que, de certa forma, todo filme é uma animação. Porque a imagem de fato Sim. não está em movimento, né? E Exato, exato. aí a gente só tem a percepção de que ela está em movimento, mas Uhum. eu acho muito interessante, porque eu já trabalhei com. Eu já fiz uma ponta aqui no fórum, fazendo. Ajudando na curadoria dos filmes, e eu recebi alguns filmes que eram animação que eu, honestamente, não estava preparada para assisti-los, que eram stop Sim. motion live action. Uhum. É, E aí eu fui, desse dia em diante é que deu um clique na minha cabeça, né, sobre como o que exatamente define animação, né? Sim. A gente vê ali um live action que é uma animação, mas então todo todo stop motion de certa forma um live action, né? Sim, Mas também. aí a gente acaba Sim. entrando nessa dicotomia bizarra em que tudo é live action e tudo é animação ao mesmo tempo. É, É. Você sente um pouco isso nos filmes que você vem analisando? O quanto Isso é eles estão uma coisa preparados, curiosa. o quanto eles estão preparados Pode realmente para falar. discutir o que é animação, assim. Eu não sei se eu consigo te responder isso de uma forma objetiva. Ok. Mas até a professora daqui me questionou, a minha orientadora aqui, sobre as técnicas que esses filmes do meu recorte utilizam. E eu não tenho nada, por exemplo, em rotoscopia, que é essa técnica que se produz a animação em cima do movimento de um live action, né? Então, por exemplo, se grava os movimentos e depois vai se criar a animação em cima disso. Eu não tenho nenhum filme nesse sentido. E aí eu fico pensando, de novo, são pensamentos, não são resultados ainda, de como também isso pode não acontecer, porque a animação ela tem uma propriedade muito específica, que é o poder de criação de mundos, assim, infinitos, né? De que quando essas mulheres têm esse espaço de criação, elas não estão reproduzindo o real, muito entre aspas, sabe? Elas estão criando novas realidades, como, por exemplo, no caso da Guida, né? Estou recorrendo a ele porque eu sei que é um que tem um alcance muito grande também, que é essa representação da mulher descobrindo a beleza, descobrindo uma sensibilidade depois de se aposentar, de, de, a gente tem essa coisa da estética do filme, que depois que ela passa pela experiência de ser uma modelo ali, tudo se torna mais colorido, né? Então, ir para esse lado mais idílico, assim, eu acho que faz com que se distancie um pouco. E aí a gente consegue ter uma divisão muito clara de que isso é animação, sabe? Muito por essa possibilidade criativa que é ampliada por meio da representação. Porque na animação, por exemplo, você não vai chamar uma atriz, a não ser que você vá usar a rotoscopia, não o stop motion usando pessoas, né? Mas você vai não vai chamar uma atriz que já tem um corpo definido, que tem uma característica, tem o rosto, os seus traços delineados. Não, você vai criar isso. Então, a responsabilidade é muito maior. A Camila até fala disso numa entrevista dela, de que elas refletiram muito de como elas iam criar esses corpos. Porque é uma crítica muito forte que existe essa sexualização do corpo das mulheres dentro da animação, né? Então, se eu sou uma mulher e eu vou criar outra mulher para uma animação, como que eu vou fazer isso? Sabe? Então, eu acho que, nesse sentido, esse distanciamento é mais claro, pelo menos para mim, da forma com que eu vejo, sabe?
por essa possibilidade de criação, de essa liberdade criativa. Para mim, eu É, consigo você falou pensar uma em frase diferenciar bem. agora, você falou uma frase agora muito sensacional sobre como criar essa mulher. Sim, Nesse sentido, você está dizendo mais sobre a representação, de fato, daquelas mulheres na animação do Carne? Ou você está dizendo mais na direção dela em fazer aqueles depoimentos e o recorte daqueles depoimentos em cima do filme? não, não, pensando mais vamos falar no design dessas personagens, sabe? Não que a narrativa também não seja uma forma de construção, porque é, mas eu digo, porque a gente pode pegar, por exemplo, o caso do Kanye, ele é um documentário, né? Sim, Mas tem outros filmes que não, são ficções. Então, se eu vou contar uma história e eu tenho uma mulher na tela, como vai ser essa mulher? Né? Então, por exemplo, é isso que eu estou estudando. Então, eu tenho mais perguntas do que respostas. Mas é de pensar, por exemplo, nesses curtas, as mulheres são sempre brancas, as mulheres são sempre magras, as mulheres são sempre, não têm algum tipo de, não são portadoras de algum tipo de deficiência. Como que isso está sendo representado, sabe? Como que a gente está criando? A gente está reproduzindo o que os homens estão fazendo, ou nós nos apropriamos desse espaço para criar novas possibilidades também, sabe? É meio que o que a gente critica está sendo um ponto de atenção na hora de criar. E no Carne a gente vê que sim, né? Você pode pegar é, todas tem todas o cuidado com as personagens. Na parte da Cassandra Reis, que ela anima, que é a Carne ao ponto, não me recordo, mas é a criação com clay motion que a gente fala, que é o com barro ali, né? sim. Como essa representação desse corpo de mais idade tem uma fluidez, tem uma coisa de aquele peito que já não tá mais aqui em cima, aquela cintura que não é mais fina, mas esse corpo que ainda tem uma beleza, que ainda conta uma história, né? E que tem muito mais história até do que um corpo jovem. Então, essa responsabilidade também, sabe? De pensar em como criar essas personagens. Porque eu sempre penso em três personagens da animação aí, que são a Betty Boop, a... Putz, não vou lembrar o nome dela agora. Mas aquela das meninas superpoderosas, que é a secretária do prefeito, que só aparece daqui para baixo. Que também, né, tem aquele corpo, aquela cintura, aquela sainha curta, e a outra é a Jessica Rabbit também, que é super sexualizada, né? Então, quando a gente está criando personagens femininas, a gente está reproduzindo isso, ou a gente está fazendo algo diferente. Na Guida e no Carne, a gente vê propostas diferentes, né? Então, isso é um poder muito grande. É um poder muito grande de, como eu disse lá no começo, de ter a animação como um meio de comunicação, uma mídia que vai tensionar pautas, que vai ter um poder de agendamento, né? De dizer, olha, para além desse corpo que vocês estão criando aí, existem outras possibilidades. Nem todo mundo tem essa cintura fina, esse seio farto, não é bem assim, né? Então é uma responsabilidade muito grande. E a animação, para ela ser, entre muitas aspas, mais livre, traz essa possibilidade muito mais renovada, né? Do que Sim, qualquer com outra certeza. técnica de se fazer um filme. Mas você disse agora sobre também. Você acaba dizendo coisas que me remetem a outras, eu acabo perdendo aqui os pontos que eu Não, tinha mas é levantado. assim, a gente vai Mas, conversando, não, vai sim. fluindo, é Mas sobre o Carne, sobre ele. Você falou da quarta mulher, do quarto depoimento dele, que é o bem passado, Sim. que é sobre Uhum. a mulher que ela tá entrando no climatério, né? Ela tá O entrando no. puerpério, sim. Sim. É, tem essa ideia do Carne, eu até comentei isso com a própria Camila, de Uhum. trazer essas perspectivas
sobre um olhar que não é bem visto ou que quase nunca é visto sobre esses corpos. Então, por exemplo, esse depoimento ele é feito de uma forma leve, com Uhum. flores e super Sim. fluida, né, a animação, para falar de um assunto que todo mundo tem um certo medo, né, que todo mundo tem Sim. ali, é um assunto meio obscuro, né, quase um Uhum. tabu, né, tá ali no limiar do tabu e o não tabu, né, sendo que, tipo, é uma Sim. coisa que toda mulher cis ou pessoa com útero vai passar, Sim, né. exato. E isso é uma coisa que tá em todo o filme, né, desde Uhum. de a garota que era uma menina gorda, que ela não exatamente sofreu bullying na escola por isso. Então a menina que descobriu a menstruação de uma forma mais leve e que ela se sentiu, Uhum. entre aspas, bem com a situação. Uhum. Isso é uma coisa que eu acho que é uma das minhas coisas favoritas no filme, que é justamente tratar desses assuntos que são ditos, ditos Uhum. como negativos de uma forma talvez não tão pessimista, né? E, Sim, é. e Esse depoimento sobre o puerpério é até engraçado que ele é bem humorado, né? O jeito sim, que ela fala. Uma das frases que me marca no filme é quando ela fala: Posso ficar com meu útero? Né, posso aqui? É meu corpo? Posso decidir sobre isso, por favor? E sim, são temas que são. Por isso, de novo, né? Essa lacuna que precisava ser preenchida de coisas que não eram ditas e que o filme traz e de uma forma que quando você assiste você não fica pesado, né? Assim, você fica mais reflexivo de, nossa, será que dá para encarar essas coisas de uma outra forma? O que é possível fazer a partir desse debate, né? E é muito sensível, é muito sensível. A forma é muito delicado, é muito, mas delicado num sentido de ser leve, né? De não ser, de trazer coisas, debates muito importantes, mas de uma maneira que mais impulsiona a gente a continuar pensando do que a lamentar, eu acredito. Apesar de que sejam todas situações que geram algum tipo de revolta, né? Quando você fala desses corpos. E isso de trazer que na animação brasileira, pelo que eu já estudei até agora, das animações que eu vejo, que eu conheço, que não se traz tanto esse corpo, vamos dizer que ele pararia ali no corpo da adolescente, né? Nesse primeiro período de menstruação. O que vem depois são corpos que não estão sendo trabalhados, não são discutidos. Esse corpo dessa mulher, que é uma mulher que vem de outra perspectiva, que aí vai abordar a mulher trans e tudo. O próximo, que é uma mulher que está no puerpério, que, como ela própria diz, é uma fase como se você deixasse de ser mulher, porque você não é mais fértil, então você vai meio que perder a sua função social, que é a reprodução, e de ser uma mulher lésbica, né? Porque além de estar nesse período de puerpério, é uma mulher que tem uma sexualidade que não é a heteronormativa. Depois de trazer essa atriz que foi um símbolo de beleza do cinema brasileiro e maior sex que symbol. agora tem mais de 70 anos e que está ali falando sobre como o corpo dela como ela foi definida por esse corpo durante muito tempo. Então, são formas de debater e de trazer para a pauta conteúdos muito delicados, muito sensíveis, que às vezes não, não, não são discutidos pelo desconforto que eles geram, mas de uma forma que é, como eu disse, muito leve, que não é uma coisa que acho que gera um descontentamento, mas gera uma necessidade de ação, sabe? Uma coisa mais positiva. É, mas sobre o você comentou da Helena, eu acho muito sensacional como ela ainda está ativa e os filmes dela estão
estão numa vertente assim, quase igual às do que ela tinha nos anos 70. Dela ainda está Uhum. usando aquele corpo dela ainda como um sex symbol. Ela rejeita a própria personagem dela que tinha, isso está até no filme, né? A personagem dela do Sim. Copacabana Munamur, que ela. Agora eu não lembro se é do Copacabana Munamur ou do Eu Casey também não, Homem-Aranha. não sei. Mas ela diz, a personagem dela diz que ela tem horror da velhice, e ela comenta isso, né? Sim, Se eu sim. A aceitaria isso, eu fala vou que eles estar. trazem do filme para o Carne, sim. Sim, nossa, é tão sensacional aquela parte, depois faz um corte com a película do filme, mas ela comenta isso, né? Se eu estiver. Se eu tiver horror da velhice, eu vou estar aceitando a personagem que me foi imposta, de certa forma. Uhum. E ela continua fazendo filmes com a mesma sinceridade que ela tinha nos anos 70 e usando o corpo dela das formas mais incríveis na performance. Sim. Isso me traz um pouco essa ideia de como, como a animação consegue trazer essa perspectiva desses corpos que naturalmente, pelo olhar pro masculino, acabam sendo, para além de objetificados, eles são de toda forma utilizados. Uhum. A A Helena exploração do ela foi corpo, muito né? explorada, utilizada em todos os sentidos. Então, como a animação consegue, como você falou, comentou, né, sobre esses, essas personagens femininas que, antes de tudo, elas são corpos. Né? Uhum. Você comentou sobre, Sim. principalmente dessas personagens da Betty Boop, né, e tudo mais. Elas, antes de qualquer coisa, elas são apenas corpos. Né? Sim, sim. São carne, Como né? É isso. você Você vê de alguma forma, sim, exatamente. Você vê de alguma forma isso sendo feito na animação, essa rejeita, entre aspas, de olhar o feminino para além de simplesmente um corpo, além de simplesmente uma carne, é algo que é extremamente recente ou é apagar algum trabalho ou alguma obra que já tenha sido feita antes? Imaginar que isso é algo recente, que não se teve antes. E, assim, a gente tem um problema muito grande de preservação dos filmes que foram realizados por mulheres no cinema nacional em geral, na animação mais ainda. Isso está num livro da Naila Guerra, que foi lançado, se não me Ela engano, no Guerra. ano passado. Isso, Naila Guerra, que trabalha na Cinemateca, né, brasileira. E a Naila vai falar sobre isso, né? Que é um dado que os filmes das mulheres são menos preservados do que o dos homens. Então, falta muita coisa para eu te falar assim, olha, tem esse filme que foi feito na década de 70 e que traz um debate que já é similar ao que, ou não similar, mas que já antecipa também não, mas que tem uma discussão inicial ali sobre essa questão do corpo. Mas a gente tem a Helena Lustosa, por exemplo, que tem no YouTube a gente consegue ver alguns fragmentos dos curtas-metragens dela, e que tem um que se chama Mademoiselle Cinema, e o outro que é o que eu mais assisti agora, me fugiu o nome, que depois eu vou lembrar, que eu já imagino, assim, nas imagens que eu vejo desses fragmentos, que tem uma proposta de desconstrução desse corpo, né, de novas narrativas sobre esse corpo, e que são talvez mais experimentais também, mas que suscitam novos debates. Mas existem outras películas também, outros filmes que vêm antes do Carne, que eu acho que tocam nesse ponto, mas não de uma forma tão, como é que eu vou dizer, tão assumida, sabe? Como dizer, tipo, não, a proposta desse filme é trazer 5 diferentes corpos, como essa narrativa que a Camila tem enquanto autora do filme não está presente nesses que vêm antes. Mas a proposta do que a gente vê na tela é um pouco parecida, sabe? Tem um filme
um curta que se chama Vilma, que estava anteriormente no meu recorte, não tá mais. Eu sou péssima com o nome, gente, então me perdoa, que eu não vou lembrar o nome da diretora. Mas é um filme Qual que ano? também fala. Oi, perdão. Qual ano? O ano dele, mano. Ah, ele deve ser do início dos anos 2000. Eu tenho isso tabelado aqui, mas não, até eu achar tá bem, vai demorar. Mas se chama Vilma. Ele tá no Vimeo, se não me engano. E é um curta que vai falar dessa sexualização desse corpo. É a técnica que é usada também. O curta é muito vermelho, sabe? Da coisa fala da menstruação também. Isso do sangue, desse corpo que desabrocha, digamos assim, desse corpo que se desenvolve e que quando a mulher começa, essa mulher cisgênero, começa a ter seios, começa a ter curvas, como muda esse olhar a partir desse corpo. Então tem essa discussão também, sabe? E é um curta que antecede, digamos assim, esse debate que a Camila fala, né, que gera o carne, que são as hashtags que estão na internet, como fica mais fácil a articulação das mulheres dentro desse movimento feminista por conta da internet. Está lá nos anos 2000. Eu posso até abrir aqui para confirmar e falar o nome da diretora, porque, né, para prestigiá-la também. Mas então tem, eu acho que outras iniciativas que são anteriores. E é importante a gente pensar também que não necessariamente um filme precisa ser feminista ou precisa se dizer trabalhando a questão das mulheres para fazer isso, sabe? Às vezes, na construção, isso vai estar sendo debatido até mesmo sem uma consciência muito clara desse realizador, né? Ou dessa realizadora, na verdade. Então, e até uma coisa que a minha orientadora também sempre me lembra, pode ter filmes que são realizados por homens e que têm uma perspectiva feminista. Isso é bem polêmico, mas pode ir uma forma de construção de uma personagem feminina dentro de um filme feito por um homem e que tenha uma perspectiva que traga novas representações, que debata novas categorias de diferença. Isso é possível também. Né? Assim como a gente diz que existe a possibilidade de filmes realizados por mulheres que têm uma perspectiva machista. Isso acontece também, né? Sim. Por ser a forma com que nós somos socializados. Então, eu vou achar aqui a tabela Isso é para falar o isso é um nome dela. problema Mas que. Opa! pode continuar. Não, tira, a aluna diretora. Não, pode continuar falando que eu estou abrindo aqui os meus arquivos porque eu quero lembrar o nome. Eu lembrei o nome do curta da Helena Lustosa, é Gineceu, o nome. Então, tem o Gineceu e tem o Mademoiselle Cinema, que são os dois que eu consegui ver fragmentos e que eu acho que já trabalham essa questão do corpo e da mulher aí nos anos 80, se não me engano. Mas você falou sobre mulheres reproduzindo essa violência. Uhum, Eu não sinto isso tanto no cinema, ou então não estou vendo os filmes que uhum, acabam reproduzindo isso, mas sim. existe uma coisa meio bizarra na literatura contemporânea em que isso vem acontecendo de uma forma meio sistemática até, Uhum, que muito da literatura contemporânea, principalmente da literatura um pouco mais jovem, de personagens feministas, ó, personagens femininas que acabam reproduzindo muito um estereótipo sexista bizarríssimo. Mas você falou disso e eu lembrei, né? Tipo, eu tentei recortar algum filme dirigido por uma mulher, em que eu acabei enxergando essa problemática e eu não tô conseguindo memorizar isso, mas na literatura isso acontece de uma forma meio bizarra, assim. Mas você tem alguma mais conclusão que você queira dar sobre a sua pesquisa? Ou.
sobre todos os sistemas que a gente vem trabalhando? É, só para que eu abri aqui, lembrei, a diretora é Eva Jolfizan, o nome dela, e o filme Vilma é de 2011. Só para Eva o quê? trazer os dados. Jolfizan, Jolfissan, Jolfizan, se eu não estiver soletrando errado. Mas é esse o nome da diretora. O que, assim, de tudo na minha pesquisa, que eu tanto a do mestrado quanto a que eu estou realizando agora, apesar de não ter resultados fechados ainda, é de ver que a gente está caminhando sem isso não só na animação. Eu acho que esses movimentos que trazem debate sobre gênero, sobre sexualidade, o que sempre é um avanço, é sempre uma força muito forte. Então, existem filmes que estão, no meu caso, os curtas, que estão trazendo novas possibilidades, como o Carne, Vida, como outros que a gente tem, na produção de estudantes também muito forte, porque as estudantes ganhando muitos prêmios e criando coisas incríveis aí no Brasil. O próprio E Carne, só que essa resistência existe. o próprio Carne nasce como um projeto. Enquanto a Agora, Camila estava na Unicamp, sim, né? sim, sim, sim. Sim, eu tava tentando lembrar agora, mas era justamente quando eu E, tava no Unicamp. Não podia dizer, mas é sim, que. Não, não, mas tá tranquilo. Eu sei da UFPEL também, que é muito forte, porque a Carla Schneider, participa comigo do Mulher Anima, é professora na UFPEL. Então, tem muitos filmes aí que estão vindo dessas estudantes e que estão trazendo novas perspectivas e sendo premiadíssimos dentro e fora do Brasil. Então, também é uma coisa que a gente no Mulher Anima tem investigado bastante e temos até artigos publicados sobre isso, sobre essa importância do espaço da universidade como um espaço de experimentação para essas mulheres, né? E que está trazendo resultados, ou seja, novamente reforçando isso, de que quando elas têm esse espaço de maior liberdade criativa, os produtos que são realizados são produtos muito significativos, muito emblemáticos, assim, nessa discussão do gênero, da raça, da sexualidade. Então, elas estão ganhando destaque. Mas pensar um pouco que, como sociais em geral, que a gente vê que estão no contexto nacional agora, de que existem avanços, mas também existem essas forças que meio que querem parar esse avanço, né? Então, tem produções que você olha e fala, cara, isso aqui é uma joia, como tem o Carne, que dá para explorar tantas coisas na parte técnica, na parte narrativa, na parte de representatividade, de tudo, mas tem alguns outros que, como eu falei, ainda reproduzem alguns estereótipos, ainda vão trazer uma perspectiva mais machista, ainda vão reproduzir esses corpos que são mais sexualizados, e não é dizer que poxa, essas mulheres estão erradas. Isso é resultado de um processo de cultura que vem de muitos anos, né? Não é de uma hora para outra que todo mundo vai falar, não, vamos aqui mudar tudo, vamos assumir um posicionamento de feminista, ou assumir um posicionamento de trabalhar melhor a questão da raça. Não é assim que as coisas acontecem, né? Esses movimentos sociais, eles impulsionam os debates e essas mudanças vão acontecendo aos poucos. Então, essa eu acho que é a reflexão que eu trago, que no fim das contas o processo está acontecendo, essas mudanças estão acontecendo, mas de uma forma gradual, né? Não vai ser de uma hora para outra que tudo vai mudar. Mas o Carne já é, por exemplo, um respiro que a gente tem de falar, ai, que bom, né? Que bom que foi feito, que bom que alguém colocou isso em pauta, que bom que colocou em pauta e ganhou destaque, e ganhou visibilidade, e ganhou prêmios, e porque isso vai fazer com que, por exemplo, depois desse período de circular pelos festivais e tudo, esse curta seja trabalhado em escolas, trabalhado em mostras, nessas,
por exemplo, atividades que são feitas com comunidades e tudo. Então, é muito importante a gente olhar para esses avanços, né? E esperar que o que não avançou ainda vá caminhando com o tempo. Você comentou sobre o filme circular em comunidades, mas isso foi muito do trabalho do próprio Manas, que cedeu o espaço aqui para live, que elas fazem esse cineclube aqui na Zona Oeste do Rio, que é um cineclube. Elas não são um cineclube, mas a Manas ela tem o projeto do cineclube, que é o Cinemanas, que é esse Uhum. projeto de impacto cultural em que elas fazem, às vezes, semanalmente até, mas geralmente é mensalmente, em que elas trazem circulam os filmes feitos por mulheres, exclusivamente feitos por mulheres, e eles acontecem geralmente aqui na Zona Oeste do Rio, onde a gente não tem acesso quase nenhum à cultura, e quando se tem, Uhum. a gente acaba tendo uma certa censura, como aconteceu agora no onde é feito o cineclube, a gente passou por um processo meio bizarro de, de, de exclusão, justamente, sistemática e estatal, né? Então é Sim. muito importante isso, é importantíssima essa, essa questão de como trazer os filmes ao público que já que o público não consegue ir aos filmes, né? E esses projetos são importantíssimos e o Carne foi um dos filmes que o projeto do Manos passou. Uhum. Enfim, só dando um disclaimer aqui, muito obrigado, Manos, pelo espaço, vocês são maravilhosos. Com certeza, isso assim, é uma organização da sociedade, civil, né? Uma parte aqui que que as pessoas fazem para as pessoas e que é tão importante. Esses espaços são incríveis. É por isso que, assim, sempre que alguém convida a gente do Mulher Anima para participar de algum evento, de algum debate, seja como for, a gente se esforça para participar, porque é isso, né? Eu acho que a animação em curta-metragem, a animação independente tem ainda esse desafio de chegar até as pessoas, de não circular só nos espaços de exibição que são os próprios animadores que estão assistindo, né? Mas Sim, de pautar discussões para pessoas comuns, entre muitas aspas, que são as pessoas que não fazem parte do meio de produção, né? Então é incrível a gente estar num espaço cedido, num cineclube, falando sobre animação feitas por mulheres. Isso é muito importante, muito importante. Então, obrigada também agradeço pelo espaço cedido e pela oportunidade de conversar com vocês, que é maravilhoso. eu tô agora tentando a todo custo não, mentira, mas eu tô tentando convencer elas a fazer uma exibição especial de animação lá. Agora não vai dar Poxa, porque estamos no final do ano, mas provavelmente pro ano que vem a gente consegue fazer isso. sim, fica Mas aí a provocação de um projeto para trazer animação, porque tem muita coisa boa, gente, tem criações maravilhosas. agora a gente teve agora um filme novo da Rosana e também um Sim. filme da Kimberly, o projeto da Lobo Guará, um stop motion Uhum. fofíssimo. Mas, enfim, realmente tem muita coisa sendo feita, só a gente conseguir enxergar onde elas estão sendo exibidas, né? E Sim. infelizmente aqui, falando no contexto carioca, os filmes não são exibidos onde as pessoas estão, infelizmente. Isso é uma Uhum. questão Não, e você imagina, Rio de recentemente. Janeiro ainda a gente está no sudeste do Brasil, a gente está num dos estados mais ricos, e isso não chega. Então, vamos imaginar em outras partes do país como também não chega, né? Então, como fazer para que as pessoas. Eu falo por mim mesma, quando eu estava na faculdade, a animação brasileira eu não conhecia nada. E sempre que eu dou alguma palestra ou que eu converso, a não ser quando é o pessoal da animação mesmo, mas muito pouco se conhece sobre a animação brasileira. Muito pouco consome de animação independente, né, também. Então, essa formação de público é muito importante.
de mostrar para as pessoas, olha, existem outros formatos além do longa-metragem, e formatos que são tão narrativos, tão incríveis, tão com propostas tão maravilhosas quanto que estão num filme de 1 hora e meia, por exemplo. Né? Então, é muito importante falar disso, trazer isso para as pessoas, para que elas também, até para a geração de novos profissionais, né? Às vezes alguém, uma criança que está assistindo um curta-metragem vai se encantar com isso e vai querer trabalhar com isso, vai entender que existe essa possibilidade de exploração do cinema também, né? Mas, Larissa, só terminando, finalizando a live, eu queria continuar com você, mas Sim. a gente se aproxima já em 1 hora e 20, quase já de conversa, nem pareceu. Mas, só finalizando, obrigada pela sua participação. Obrigada por topar isso. Obrigado mais uma vez a Manas pelo espaço. Para quem não assistiu o filme, ele vai estar ainda, eu acho que até o final de novembro, tá brincando? No, no link da MPC. Quero te convidar também a participar das próximas lives que vai acontecer amanhã, depois de amanhã até quinta-feira, sobre os outros filmes. Sim. Mas, enfim, mais uma vez te agradecer. Você tem já mais algum ponto final que você queira dar antes de encerrar? Não, só queria agradecer também a oportunidade de falar sobre esse tema que não é só uma pesquisa para mim, mas que virei até dizer uma militante da animação, porque consumam animação brasileira, conheçam as nossas diretoras, disponíveis na nossa animação. Então, tem muitas coisas que estão acessíveis no YouTube, por exemplo, no canal da UFMI, do curso de animação deles, tem muitas incríveis. Eu tenho um outro projeto que se chama BR Animation, também está no Instagram, que agora está parado, mas tem acho que umas 2.000 publicações que a gente fez só de filmes nacionais, né, de animação. Então, tem como encontrar muita coisa por lá. E é isso, que as pessoas participem dos outros dias de live, e parabéns pela iniciativa. A gente que faz essas coisas voluntariamente faz porque ama, né? Faz porque se importa realmente com essas pautas. Então, obrigada pelo espaço e estou disponível quando precisarem de mim, só me chamar. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado a todos que participaram, que estiveram Imagina. aqui. A Camila entrou agora. Ah, poxa. Camila. Não, peraí, eu vou deixar ela entrar. Não, desculpa, mas. Sim. Camila, por favor, entra. Não, imagina, por mim. Ah, eu não sei se ela quer entrar, mas enfim. Você que entrou literalmente agora. Vamos começar de novo. Ah, Brincadeira. Oi, gente, eu tô na chuva. Eu tô voltando aqui. Eu queria muito ter visto. Camila, Não, depois. você entrou literalmente quando a gente Tudo tava bem, encerrando. Larissa? Oi, Helena. Você tava literalmente Prazer. encerrando Ah, o live tudo quando bem. você entrou. Eu não consigo ouvi-las muito bem. Desculpe. Enfim, eu não sei porque a Camila entrou, mas. Então, encerrando aqui, obrigado a todos, obrigado Camila pelo seu filme, obrigado Larissa, obrigado a todos que estão. E até amanhã, nas 8 também, pelo perfil da Carla, colega minha da MPC, que vai estar iniciando a live sobre o Futuro do Agora, que é um filme sobre. É um documentário que acompanha os impactos da reforma do ensino médio no Brasil, todos os impactos negativos, basicamente só teve impacto negativo. Mas é isso. Muito obrigado a todos. E até amanhã. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite, um beijo. Tchau, tchau. Beijo, Camila. Beijo, Beijo, Larissa. Helena. Beijo, Obrigada por Helena. tudo. Tchau, tchau.